Amados, meus queridos, abençoados e abençoadas, hoje domingo quero compartilhar convosco uma palavra, mas antes eu quero agradecer a cada um de vocês que tem estado no meu canal ouvindo as mensagens do Evangelho da Graça de Deus, a vocês que têm divulgado e compartilhado, aos novos inscritos e também a todos os inscritos no meu canal. Se você puder, também como embaixadores do Evangelho da Graça de Deus, compartilhe, divulgue, fale desse maravilhoso Evangelho, dessa liberdade plena, dessa liberdade total que você encontrou, que cada um de nós encontramos no Cristo ressuscitado, no Cristo ressurreto, o cabeça da igreja invisível, da igreja como organismo vivo, da igreja como corpo de Cristo. Não tem coisa melhor do que viver essa liberdade do Evangelho da Graça de Deus. Não tem coisa melhor do que ter Cristo como nosso único Senhor, como único pastor. E quando nós entendemos e compreendemos isso, nós nos colocamos na posição de igualdade de um para com os outros. Nós não nos sentimos superior a ninguém. Nós vemos cada um igual, fazendo parte como uma unidade no corpo de Cristo. Queridos, eu quero apenas ler um versículo no capítulo 23 do livro histórico de Mateus, no versículo 8, quando o Nazareno diz assim: vós, porém, não sereis chamados Rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. O Cristo Nazareno, ele censura aqui os escribas e os fariseus, aqueles que ocupavam posições de destaque nas sinagogas, aqueles que buscavam trazer para si honras, aqueles que buscavam destaques entre os demais, que queriam ocupar os primeiros lugares, que queriam ser reconhecidos como líderes, serem chamados de mestre. E então, o Cristo Nazareno, ele fala de que há um só mestre, que há um só líder, que há um só Senhor. Que hoje no Evangelho da Graça de Deus nós vemos esse como o Cristo ressuscitado, como o Cristo ressurreto. E recebemos então de bom grado este ensinamento trago por Paulo, o apóstolo dos gentios, que recebeu toda a fundamentação, toda a revelação do Evangelho da Graça de Deus. As visões cristãs sobre o antigo pacto ou sobre a antiga aliança e o modo como os cristãos, de um modo geral, nas várias confissões, nos vários ministérios cristãos, nas denominações, eles têm acolhido e aplicado e interpretado
a aliança mosaica ou a lei dada a Moisés em contraste com a nova aliança? Por que eu não frequento esses lugares aonde eles se reúnem e chamam de igreja e fazem com que as pessoas entendam e acreditem que ali é a casa de Deus, que ali é o local aonde habita Deus? Tanto é que as pessoas são levadas a acreditar que ali é a casa de Deus. E quando eles se comunicam entre si, ou fazem uma pergunta, vamos à casa de Deus, eu estou indo à casa de Deus, dia tal eu preciso ir à casa de Deus, quando ele é o tabernáculo, quando ele é o templo da habitação de Deus, e ele deveria então se reunir como igreja, não frequentar esses lugares, como se esses lugares fossem um lugar sagrado, aonde Deus se manifesta, porque ali é um templo religioso, e aonde as pessoas se reúnem e chamam esses lugares sagrados e da habitação de Deus. Quando nós somos a igreja, e nós nos reunimos como a igreja, e então nós vemos que todos esses rudimentos da lei mosaica, eles trouxeram para esses lugares e levam as pessoas a acreditarem que ali é o lugar específico, é o lugar sagrado para que a Deus se possa buscar. Por isso, por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança para todos os que receberam a promessa da herança eterna. Se você é um eleito, se você é um predestinado, se você é uma propriedade exclusiva de Deus, você recebeu essa promessa de herança. Cristo é o Senhor dessa nova aliança. Queridos, quando a gente entra na questão da antiga aliança, da velha aliança, nós sabemos que o pastor de ovelhas era a mais antiga de todas as vocações campesinas. Lá em Israel, naqueles tempos bíblicos, Davi foi pastor, Amós também foi pastor, e muitos tantos outros que a Bíblia menciona. Eles eram criadores de ovelhas, de gados. Então, no tempo do Cristo Nazareno, essas vocações campesinas continuavam sendo uma ocupação importante naqueles dias. E o Cristo Nazareno fez por várias vezes menções, fazendo uma analogia do pastor que cuidava de ovelhas, que cuidavam de gados. Então era comum se ver nos dias do Cristo Nazareno analogias a este respeito. Então, como disse, lá na Palestina, isso era uma realidade. Então, todas as menções feitas aos pastores de ovelhas foram tragas para a religião. Porque nesta nova aliança, eles se colocam como os pastores e chamam os filhos de Deus de ovelhas.
E muitos até trazem para si este tratamento, se colocando no lugar de ovelhas. E muitos até se orgulham, dizendo: eu sou ovelha do pastor A, do pastor B ou do pastor C. E esses pastores também se orgulham, dizendo: essas são as minhas ovelhas. E ainda dizem que o Senhor tem me dado para que eu possa apacentar. Então eles se colocam no lugar de apacentador de ovelhas. E fundamenta todas essas coisas nos livros históricos. E quando o próprio Nazareno, o Cristo, ele falava de parábolas, ele fazia analogia, porque era comum em todo Israel essa vocação, esse título que muitos deles tinham, para que as pessoas pudessem entender, para que as pessoas pudessem compreender. O próprio Cristo Nazareno, ele disse: eu vim para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se referindo àqueles que estavam distanciados, aqueles que não estavam comprometidos com a aliança mosaica. E aí ele faz uma comparação daqueles pastores que tinham essas vocações campesinas, que cuidavam de gados, que cuidavam de ovelhas, para que as pessoas pudessem entender e compreender ali o papel do Cristo Nazareno diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. E então, nos nossos dias, nessa nova aliança, trouxeram todos esses rudimentos, todas essas práticas para esses lugares que eles chamam de igrejas, para esses lugares que são templos religiosos. E nesses lugares, eles criaram para si títulos, porque na verdade são títulos dados a eles mesmos, uns aos outros, quando em uma consagração eles impõem as suas mãos sobre os outros, derrama sobre cada um deles o óleo, o azeite, e dali por diante esses tais são denominados, ou esses tais recebem os títulos de pastores. Querido apóstolo Paulo, na sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, salvo engano, versículo 11, ele fala dos dons concedidos por Cristo aos homens. Ele fala disso, que isso são dons concedidos por Cristo aos homens. Não há uma liderança humana que tenha recebido isso diretamente do Senhor como título para que possam ter essa nomenclatura, para que possa se destacar diante dos demais. Então, no versículo que eu li, em São Mateus capítulo 23, Cristo faz uma série de advertência para que ninguém queirais ser chamado de mestre, de rabi,
de pastor. Paulo ensina que nesta nova aliança somente o Cristo ressuscitado, somente o Cristo ressurreto, ele é digno desse tratamento. E todos os demais são irmãos. Irmão fulano, irmão ciclano, irmão beltrano. Nós não fazemos questão de termos esse título que outrora tínhamos quando estávamos dentro desse sistema religioso. Quando nós recebíamos honra, reconhecimentos, éramos admirados, estávamos em posições de destaque, porque era assim que éramos tratados e recebidos. Mas quando nós abrimos os nossos olhos, quando nós temos a mente de Cristo, nós começamos a entender e compreender que recebemos de Cristo os dons para que possamos trabalhar em relação a cada um para o fortalecimento e o aperfeiçoamento dos santos no corpo de Cristo. E daí nós tratamos uns aos outros como irmãos. Não somos superiores a ninguém. O dom que recebemos dele, colocamos em prática para este aperfeiçoamento. Então, nesse pacto, nessa nova aliança, ninguém tem o homem como pastor. O pastor é Cristo, o Senhor é Cristo, o senhorio é dele, o pastoreio é dele. Porque nós não somos carnais e somos sim espirituais. E ele não nos vê na carne. O corpo de Cristo somos todos nós. Somos uma unidade nesse corpo. Somos todos iguais. Todos nós temos a mesma importância. E vivemos sob o senhorio de Cristo. Do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. Somente ele é digno. Sabendo ele ainda da ousadia de muitos, que almeja receber essa mesma reverência, e essa reverência soar no Criador. Queridos, no catolicismo romano, existe a questão do padre e papa, que nós sabemos que na língua italiana e espanhol, ambos significam pai. Muitos querem ser dignos de reverência, querem serem reverenciados. Muitos exigem que os seus liderados os chamem de reverendo. E na verdade nós vemos nisso uma incoerência dos que possuem esse título. Porque eles não são dignos de serem reverenciados. O único que é digno dessa reverência é o Cristo ressuscitado, é o Cristo ressurreto. Somente ele é digno de adoração. Somente ele é digno de honras, de glórias, de poder e de louvor. Somente ele é digno de tudo isso.
Quando nós entendemos e compreendemos esse evangelho da graça de Deus, nós nos focamos somente nele. Somente nele. Porque é ele quem dirige, é ele quem nos guia, é ele quem nos conduz, para que possamos viver, para que possamos crescer a cada dia em graça, nos aperfeiçoando numa unidade, na unidade da fé, vivendo pela fé, andando por fé, porque somos justificados por Ele. E então vivemos sob os cuidados, sob a proteção, sobre a orientação, pensando nas coisas do alto, nas coisas de cima. E no contexto daqui, dessa vida, nós vamos reinando e triunfando em graça, vivendo o reino de Deus dentro de cada um, este reino que é paz, que é alegria e que é justiça, ajudando uns aos outros, se preocupando uns com os outros, amando cada vez mais uns aos outros, assim como Cristo nos amou, assim como Cristo nos ama, fazendo a verdadeira obra de Deus, que é cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros, se preocupar uns com os outros, ajudá-los, para que possa cada vez mais se fortalecer no Senhor. Paulo, aos Efésios, diz que o Senhor quer o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Jesus Cristo. Como já disse, até que cheguemos à unidade da fé. Então, neste texto, capítulo 4, versículo 11, que eles pegam para fundamentar os títulos que têm, as posições que têm, as posições que ocupam. Eu quero te dizer que Cristo não está te outorgando título nenhum, título algum. Ele jamais te deu isso. O entendimento não é esse. Ele tem concedido e dado dons aos homens. Nós chegamos hoje a uma época em que até as mulheres ocupam no púlpito das igrejas posições como pastora, como bispas, até em algumas denominações como presbíteras, presbíteras, que tem um presbítero, presbíteras. Então elas também estão ocupando esses títulos. Se não há uma fundamentação para os homens terem, ocuparem essas posições, muito menos ainda para as mulheres. Eu não quero dizer com isto que elas estejam alienadas, que elas estejam fora. Não, todos nós somos iguais, sejam homens ou sejam mulheres. Recebemos dele esses dons. Como dons, sim, elas podem, devem ajudar também a cada um no aperfeiçoamento. Mas não nessas exibições, como hoje nós vemos. Há muitas dessas denominações que lá nas suas placas estão a foto do pastor e da pastora, do bispo e da bispa. Fotos. É isso que nós estamos vendo nos dias em que nós estamos vivendo.
E esse número está aumentando cada vez mais. Muitos, quando não são reconhecidos numa determinada denominação, sabe o que ele faz? Ele rompe e abre a sua própria denominação. Ele cria a sua própria denominação. E lá, se ele ainda não tem o título, ele faz com que se auto-intitule ou chama alguém para que possa consagrá-lo, abro aspas, e dali por diante, então, ele com esse título, ele começa um novo trabalho, e aí surge uma nova denominação, e é isso que nós estamos vendo acontecer a cada dia, principalmente quando muitos ficam desempregados, que perdem os seus ganhos, sejam dentro da instituição, ou seja, fora dela. Então hoje eles têm visto como o melhor meio de se ganhar dinheiro, explorando a fé das pessoas que estão aflitas, que estão desesperadas, porque não sabem elas que são verdadeiros filhos de Deus, e por causa dessas aglomerações, ou dessas aglomerações de templos religiosos abertos e construídos, elas caminham em direção a eles, principalmente no domingo pela manhã. E ali, as pessoas são trabalhadas nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas fraquezas, e com textos isolados. Eles trabalham na promessas de que isto vai acontecer, de que a pessoa vai conseguir, de que a pessoa vai alcançar. E assim então, é o que está acontecendo nos dias em que estamos vivendo. Você que tem esses dons dados por Cristo, desenvolva ele. Coloque ele em prática. Dê de graça aquilo que de graça você recebeu. Você foi chamado. Se ele te deu o dom, desperta o dom que há em ti. Coloque em prática. Permita ser guiado e ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Porque tu és filho. Tu és filho. E o filho é guiado, é dirigido pelo Espírito Santo. Nessa nova aliança, é Cristo que vive em nós. Nesta nova aliança, nós temos a mente de Cristo. Nesta nova aliança, nós não somos carnais, nós somos espirituais. E Ele não nos vê na carne, Ele nos vê no Espírito. E uma vez as pessoas entendendo e compreendendo isto, elas com certeza deixam de praticar as obras da carne. E as pessoas então que estão ao redor começam a ver em cada um de nós Cristo. Porque elas perceberão, através da sua maneira de viver, através da sua maneira de agir, elas conseguem ver Cristo em cada um de nós. E daí que Cristo é exaltado, daí que Cristo é glorificado, daí que Cristo ele é honrado, porque somente Ele é digno de todas essas coisas. Ele é o centro. Cristo é o centro. Ele é soberano. Ele reina sobre tudo e todos. Ele é um em todos. Eu quero finalizar
dizendo que faça uma reflexão. Nós não temos o homem como nosso pastor. Nós não temos o homem como nosso líder espiritual. Nessa nova aliança nós somos o templo da habitação de Deus. Ele habita no nosso espírito. Somos a sua morada. Aonde você estiver, Ele ali está. Nesta nova aliança, Deus é adorado em espírito e em verdade. Lembre-se que o templo foi destruído. O templo foi destruído. A velha aliança foi cumprida através do Cristo Nazareno. E ao finalizar, ele disse: está tudo consumado. Está tudo consumado. Eu sei que ele vive. Eu sei em quem eu tenho crido. Nesta nova aliança, nós sentimos uma alegria contínua. Na nossa alma encontramos paz. Somos perseverantes porque entendemos e compreendemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós vivemos o reino de Deus aqui na terra. E cumprimos aqui os dias que Ele tem nos dado. Sabemos que temos um tempo aqui. E enquanto esse tempo não finda, nós vamos vivendo de graça em graça. Sabe, porque a graça dele nos é suficiente, a graça dele nos basta. E nós temos certeza, nós temos convicção de que lá um dia nós estaremos. A certeza de que vamos receber um corpo glorioso ao deixarmos esta vida aqui. Porque o arrebatamento é individual. E voltaremos para Deus. Essa nova aliança nos traz convicção, nos traz certeza do que somos e do que seremos quando os nossos dias se findarem. Fica aí esta palavra. Cristo é o Senhor, único. Ele é o nosso pastor, único pastor. Ele é o cabeça do corpo, que é dele. E somos apenas uma unidade nesse corpo, aonde todos nós somos chamados de irmãos. Tu és um abençoado. Eu termino dizendo Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Beijo no seu coração, um forte abraço. Viva esse domingo como o melhor dia da sua vida.